Uma reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro e soltar os réus do 8 de janeiro. Então para tudo o que você está fazendo aí, porque está sendo cozinhada uma reviravolta em Brasília nesse exato momento. E aí, meus amigos, tudo da paz, tudo da graça de Deus? Espero que sim. Para você que é novo por aqui, o meu nome é Bruno Silva e você está no canal Cristão Sem Mimimi. Minha gente, olha só, Gilmar Mendes defendendo Bolsonaro. Veja só essa reviravolta que pode acontecer no caso Bolsonaro. E você vai ver também o Joel, ele falando algumas verdades na Globo, e parece que a coisa não ficou muito boa não. Curta, comenta, se inscreva, bora pra mais esse vídeo. Uma reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro e soltar os réus do 8 de janeiro. Então para tudo o que você tá fazendo aí, porque tá sendo cozinhada uma reviravolta em Brasília nesse exato momento. E essa reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro praticamente inteira e ainda deixar todos, eu digo todos os réus do 8 de janeiro livres para voltarem para suas casas, para suas famílias, para encerrar de vez essa imensa injustiça contra eles. Essa reviravolta, gente, tem um grande empecilho pela frente, mas tem um personagem ajudando o Bolsonaro nessa história que pode mudar tudo. Só que tem um grande empecilho aí no caminho. Essa grande pedra no meio do caminho é chamada de Alexandre de Moraes e, é claro, seus aliados no STF, que vão fazer de tudo para barrar e impedir que isso aconteça. Diz essa matéria aí que o Moraes está extremamente irritado com as sanções da Magnitsky contra sua esposa, mas, eis que surgiu aí um cavaleiro branco, que não é um cavaleiro branco, tá longe de ser um cavaleiro branco, mas surgiu aí para ajudar nessa empreitada. E você vai se surpreender com quem que é esse cavaleiro aí. Olha aqui, esse cavaleiro que tá mais para cavaleiro das sombras. Dentro do STF, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente disse que o seu gabinete de espera é um pátio de milagres, Gilmar Mendes está com uma missão de convencer Moraes a não se opor ao PL da anistia, que basicamente vai reduzir as penas para os crimes pelos quais Bolsonaro e os outros foram condenados. Opa, então, doutor, como é que é? O ministro Gilmar Mendes, o milagreiro do STF, ele tá com a missão de convencer o Moraes a não se opor ao PL da anistia? Quanta bondade do Gilmar, hein, pessoal? Logo ele, que comemorou nas redes sociais agora, domingo, segunda, as manifestações da esquerda contra a anistia. E aí eu fiquei pensando, o que será que mudou? O que será que fez o Gilmar Mendes aí subitamente ele mudar de opinião, ele nos bastidores, ele tentar ajudar o Bolsonaro, os réus do 8 de janeiro? E aí eu entendi. A Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Instituto Lex, a holding que gerencia o patrimônio da família Moraes. É claro que é isso, gente. O ministro Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, ele é um dos donos do IDP, aquela faculdade de Direito em Brasília que organiza todos os anos o Gilmar Palooza em Portugal. Imagina você ver uma Magnitsky pro Gilmar e pro IDP na sequência. E olha isso aqui que é fresquinho desse mês, ó. Deputados de Portugal defendem que Moraes, depois a Magnitsky, seja proibido de entrar em Portugal. Você imaginou Gilmar barrado de entrar em Portugal? Meus amigos, como dizia minha avó, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Mas veja só o que o Joel fala a respeito de Lula lá na Globo e parece que a coisa não ficou muito boa não. Veja só o que o Joel vai falar, olha aí. Pois é, o Lula sobrepôs essas duas perguntas, né? Concordo com o Lins que são diferentes, mas às vezes parece que, do ponto de vista do Lula e de quem estava reunido ali, as coisas ficam tão juntas que acabam se misturando, né? Uma é, qual o problema, o que tá dando errado com a democracia, por que ela tá em risco no mundo, e outra é, por que a esquerda tá perdendo espaço. E fica meio que subentendido que, bom, a esquerda e a democracia meio que caminham juntas. E quando a gente sabe que não é assim, né? Na cabeça deles, só eles que são os democratas. Se eles ganharem, não, aí a democracia segue o curso normal, mas se não ganhar, que é um pensamento que também nós de direita devemos ter. A democracia, ela deve ser, né, uma coisa aí exercitada para todos. Pelo contrário, a esquerda perder eleições, isso pode ser um problema sim para a esquerda, mas para a democracia não é um problema. Pelo contrário, a democracia sólida, uma democracia saudável, a gente espera que todos os lados políticos vão ter a sua chance, a sua vez, e que a alternância de poder vai ser um fato normal ali dentro. Eu acho que o Lula mistura um pouco, e ao dar a resposta, ele mostra isso, né? Porque ele se pergunta, será que às vezes a gente se elege com um discurso mais de esquerda mesmo, e daí acaba fazendo as coisas que os nossos inimigos querem? Ora, qual que é o nome disso, na prática, que ele está descrevendo? O nome disso é democracia. A democracia em funcionamento é assim. Por quê? Porque mesmo um presidente que se elege, seja de esquerda ou seja de direita, ele não vai poder governar sozinho, não é a agenda dele apenas. Tem, por exemplo, aqui no caso brasileiro, um congresso que vai representar uma série de visões diferentes. E se o presidente quiser governar, ele vai precisar compor, portanto, com pessoas que não estavam do lado dele, que não são do partido dele, que não são às vezes nem mesmo do espectro ideológico dele, no caso do Lula, da esquerda. Então o nome disso é democracia. Ele parece entender que a falha da esquerda é que às vezes a gente trai nossos ideais puros na hora de governar. Mas veja, é justamente a democracia que exige isso. Então, o que é problema para a esquerda não necessariamente é o problema da democracia. São dois campos perfeitamente distintos. Uma democracia saudável, ela precisa sim de uma esquerda saudável, é claro, mas precisa também da direita. E é sempre importante frisar isso.
Thomas. Eu acho que tem uma... Bem, primeiro vamos lá. As perguntas que o presidente Lula faz são as perguntas que a ciência política está há 10 anos, basicamente, né, olhando e tentando entender, né, do Brexit para cá, principalmente. O que aconteceu, qual foi a ruptura que aconteceu que a gente tinha. Que o Levitsky está tentando responder, o Levitsky, só para dar um nome, né? Está na 20ª edição, mas... Exatamente. Mas o debate é esse. Você tinha um sistema que basicamente funcionava, que, enfim, você tinha a esquerda social-democrata, você tinha uma direita ali, CDU, alemã, etc., muito respeitável, e elas se alternavam ao poder, estava tudo mais ou menos bem nesse canto do mundo. E, de repente, isso quebrou a partir do Brexit, a partir do Trump, enfim, o que a gente está vendo hoje. Havia, a partir, especialmente da derrota do Trump em 2020, uma sensação de que, aquilo foi só uma febre, aquilo passou, né? E tem uma coisa que o Giuliano Empoli, que é um sociólogo italiano, no último livro dele, ele fala, isso aqui você não está vivendo um acontecimento, você está vivendo uma época. Essa época, ela é assim, né? A época em que as pessoas estão, se informando de uma forma diferente, compreendendo a política de uma forma diferente, mas também olhando para a política de uma forma diferente. E eu acho que a parte boa dessa autocrítica é como que os políticos estão conseguindo se falar com as pessoas. E vamos colar com o que a gente falou no início desse programa. O que a gente viu no Congresso hoje. O que o Congresso fez, a Câmara dos Deputados fez na semana passada, foi uma completa desconexão com a realidade popular. E aí não é a direita, mas assim, o que no fundo isso cria? Isso cria uma sensação das pessoas falarem, essa turma aí não me representa. Sim. Então por que eu vou acreditar nesse sentimento antissistema, exato. Se ele não funciona, se eu não me sinto representado por ele. E eu acho que essa é um debate que não é só da esquerda, obviamente não é. Ele também é do centro, ele também é da direita democrática, mas ele acho que é a questão principal pra gente discutir democracia. É o debate público. Como é que você consegue fazer com que as pessoas se sintam representadas e falam, não, ok, eu posso gostar, não gosto desse sujeito, ele votou de um jeito que eu não gosto, outra vez eu mudo o meu voto e vida segue. Eu ouvindo o presidente, eu fiquei lembrando de vários artigos que eu acompanho, desde a vitória do Trump em 2016, muita gente achando que Trump era o ponto fora da curva. Não é. Muita gente defende que não. Biden que foi fora da curva por causa da pandemia, pegou carona. Porque você falou da época, né? Estamos vendo uma época. Então tem essa discussão também. Meus amigos, é isso aí. A gente vê ali que alguns acabam meio que se perdendo em alguns comentários. O que vocês acham de tudo isso aí? Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Esse foi o vídeo. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Até a próxima. Fui!